Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Há 7 anos no ar, ininterruptamente, pela AltV, a TV da internet. E nesta edição do Agropapo, aí nós vamos falar aí sobre uma série de assuntos aí, carne bovina, empreendedorismo, mulher cada vez participando mais do agronegócio, boas práticas agrícolas. Mas para poder falar sobre esse cardápio recheado aí e com propriedade sobre todas essas informações, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo a Cris Moraes, produtora rural, engenheira civil, empreendedora no agro, presidente, coordenadora da Câmara Setorial da Carne Bovina, vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Cris, satisfação contar contigo no Agropapo. Bom, primeiro, mega gratidão, Ronaldo, do seu convite, de estar aqui junto com vocês do Agropapo, né, para a gente estar compartilhando o quê? Capacitação, empreendedorismo, nivelamento territorial, agricultura de precisão, principalmente aliado a todo o elo da cadeia produtiva, sustentável, com bem-estar animal, porque no final da história a gente está falando sobre o quê? Segurança alimentar. Sem dúvida, Cris. Vamos já dar o arranque aqui na nossa boa conversa, exatamente falando de todos esses atributos aí que você listou, que no fundo estão presentes aí justamente em uma das propriedades aí que você toca, que faz justamente esse bom equilíbrio, essa equação aí entre produção, boas práticas agrícolas, respeito ao meio ambiente. Eu queria que você pudesse contar um pouco mais. Claro. Bom, aqui nessa propriedade, no Aerorancho, em Barretos, nós fizemos e chamamos esse projeto de mega lavoura de arroba da pecuária de corte com excedente ambiental, certificado pelo CAR, alinhado ao Código Florestal. E aqui é o seguinte, nós fazemos a recria e a terminação da pecuária de corte. Mas, como nós somos certificados pelo Governo do Estado de São Paulo, com já adesão ao PRA, com excedente ambiental, toda a nossa pastagem, nenhuma delas entra em área de preservação. Então, todas as áreas aqui de preservação dentro do nosso bioma estão preservadas, as áreas e também as nascentes. Por isso que nós somos certificados com excedente ambiental. Então, já é um item grande aí de sustentabilidade, de boas práticas da propriedade. Somos certificados. Bom, outro item aqui para fazer o quê? Nós conseguimos aumentar em 6 vezes a unidade animal por hectare no ano aqui na propriedade. Por quê? Afinal de contas, com grande comunicação entre meus parceiros de negócio e o elo da cadeia produtiva inteira, com ciência, pesquisa, tecnologia, nivelamento territorial da agricultura de precisão, nós aqui separamos cada pasto. E cada pasto nós tratamos de uma maneira e cada animal, cada boi da pecuária de corte, são macho inteiro, são tratados também individualmente. Então, só para você ter uma ideia, na pastagem, a gente dividiu aqui em 2 épocas do ano, tanto a época das águas e na época das secas. Na época das águas, para a gente poder fazer o quê? Produzirmos o quê? Uma lavoura de arroba mais barata, mais econômica, mas mesmo assim a gente faz uma suplementação adequada à idade do gado e também ao peso. Mas como aqui obrigatoriamente entra bezerro e só sai para o abate, então a gente tem todo esse ciclo controlado. Então, nós fazemos o nivelamento territorial em cada pasto, fazendo o quê? Com a última tecnologia da agricultura de precisão. Nós trazemos aqui o Geofert. Então, o Geofert, que é um quadriciclo, ele faz a amostra em cada pasto, em cada grid, ele tira as amostras de 0 a 20 e 20 a 40, sem contaminação. Então, em cada pasto, nós temos os grids com GPS georreferenciados. Esses dados todos dessas amostras vão para o laboratório. E aí, junto com o nosso time, né? Por isso que é muita comunicação do elo da cadeia produtiva inteira, de zootecnistas, veterinários e agrônomos, o nivelamento territorial que a gente vai fazer para fazer uma lavoura mais barata do capim, da gramínea, mais econômica, principalmente na época das águas. E também, as boas práticas vão sempre no quê? Nos princípios, né? Não deixar compactar, não colocar unidade animal a mais, para poder não deixar a pastagem passar do ponto para fazer a rotação, deixar o tempo descansar. Então, a gente tem tudo isso aí controlado, monitorado, em cima de um planejamento que a gente faz aí de, no mínimo, 2 anos. E para completar, na época das secas, e também, que é o quê? Também vai diminuir a pluviometria, né? Vai chover menos, ou se está começando a iniciar falta, né, das gramíneas.
nós entramos com uma suplementação, né, com silagem de milho, tá? E aí, tudo isso acompanhando desde o início cada animal e também acompanhando a rotação das pastagens. Aí, nessa suplementação, a gente, por conta do que eu tenho aqui em volta, do nosso cinturão de fornecimento para a batida que a gente vai fazer, também aliados a muita comunicação, né, para a produção sustentável, né, desse quilo de carcaça que a gente vai produzir. Aí vem um vagão autocarregável que desce a fresna, faz a mistura, faz o lançamento. E para você ter uma ideia, os tratores aqui de casa, né, os implementos todos eu pintei de cor rosa, né, porque todo mundo sabe que eu adoro rosa. Mas, tecnicamente, é o seguinte, o vagão, ele é acionado pelo cardan. Então, eu tenho aqui, né, porque no fluxo de caixa não teria condições, né, de comprar 2 tratores novos e um vagão novo, né? Então, eu fiz o quê? Eu peguei 2 tratores, reformei, porque, afinal de contas, você precisa o quê? Fazer a manutenção, fazer a lubrificação, de qualquer equipamento, mesmo seja um novo. Então, como é acionado pelo cardan, que é a matriz energética que vai fazer o acionamento do funcionamento do vagão, tanto para os comandos hidráulicos e também para a balança eletrônica, e na balança eletrônica, a gente tem agricultura de precisão, para quê? Porque eu sei exatamente a quantidade de silagem que eu tenho que colocar, e a quantidade também, ou seja, uma ração, ou uma polpa cítrica, que eu vou colocar em cima de cada lote, mas decidido em cima de todo esse rotacionamento que tem. Agora, vamos voltar a falar das gramíneas de novo. Para você ter uma ideia, quando a gente vai fazer o lançamento aqui dos fertilizantes, né, para dar comida para a planta, o que nós fazemos? Como foi feito com grid, com GPS, eu terceirizo e vem um caminhão aqui para fazer o nivelamento tanto do calcário e também dos fertilizantes, ele faz em cima do GPS. Então, lá tem o computador que ele vai mostrar e falar assim, olha, eu tenho que jogar aqui 200 toneladas, 200 quilos, 400 quilos, 500 quilos. Então, é o lançamento da agricultura de precisão aonde realmente precisa. Então, a gente evita desperdícios de utilizar produtos a mais, então, quer dizer, você já está tendo mais ações também de sustentabilidade e você vai ter uma melhor gestão econômica, né? Porque você não vai gastar tudo. Então, é o quê? Agricultura de precisão, database e, principalmente, a gente precisa realmente, né? Até a gente vai avançar um pouquinho e falar, precisamos de cada vez mais essas startups do agro para a gente conseguir essas métricas que nascem cada vez mais que a gente vai identificando o duelo da cadeia produtiva. Sim. E aí, quando chega na etapa final, os animais todos aqui são brincados, né? Eles vão ao tronco, aqui nós utilizamos um tronco de contenção, né, onde os animais ficam contidos, eles ficam em segurança para poder fazer uma cura, uma vacinação, tanto o animal e também para nossos colaboradores, né, que vão estar ali mexendo. E o nosso curral é o curral anti-estresse. Então, as boas práticas, governança, gestão é muito importante, né, nessa comunicação. Por quê? Porque qual que é o nosso alvo? Qual que é o meu objetivo? É vender para o frigorífico quilo de carcaça, com boi novo, 0,2 dentes, com camada de gordura, eu vou estar o quê? Encurtando esse tempo que normalmente o boi a pasto iria conseguir ter, né? Chegar nesse peso de abate. E é muito legal porque a gente tem conseguido fazer isso aí nos últimos anos, né? Mas devido realmente à ciência, à pesquisa, tecnologia, boas práticas da agricultura de precisão. Sem isso, é impossível fazer. Era esse o ponto que eu queria destacar contigo agora, Cris, exatamente. O que todo esse ecossistema, vamos dizer assim, de tecnologia, de boas práticas agrícolas, de governança que você citou, de respeito ao meio ambiente, o que de fato isso gerou, vamos dizer, enfim, em termos de resultado financeiro para a propriedade agrícola, para o negócio rural, vamos dizer assim, no antes e depois. O que você pode destacar nesse sentido? Muita coisa, gigantesca. Eu consegui fazer a agremiação no valor do produto que eu estou vendendo. Então, eu consigo agremiar valor naquela produção do quilo de carcaça que eu vou vender para o frigorífico. Então, eles me bonificam por conta das minhas boas práticas que eu estou fazendo, né? Mas aí vai da negociação com cada frigorífico. Então, você tem... E também existem os acordos, né? Os acordos bilaterais. O planeta hoje, as pessoas estão ficando mais velhas, todo mundo está querendo comer mais. Então, a carne bovina, o Brasil exporta muita carne bovina para a China, né? O chinês está realmente comprando muito esse produto nosso, e eles querem esse boi novo, né? Um boi, no caso do boi China, é um boi aí de 0 a 4 dentes, né? Mas se você consegue classificar 0 a 2 dentes, o frigorífico também tem essa condição. Então, você tem que estar em muito diálogo com os frigoríficos, né? Para ver, porque não sou eu que estou inventando, é o consumidor final que está fazendo. Sim. Então, com isso, a gente consegue o quê? A agremiação do valor, e também, como a gente está fazendo também a nossa boa prática com
sustentabilidade, uma produção da pecuária de corte sustentável, né? Eu também faço e tenho isso, e quando eu vou, eventualmente, né, se eu precisar fazer um financiamento com o banco, o primeiro item que o banco pede é o quê? É o CAR, né? Então, ou o banco, ou que eu vou com uma cooperativa fazer um financiamento de um fertilizante, né? E a partir do momento que eu apresentei meu CAR com excedente ambiental, eu obtive até descontos, né? Com os meus parceiros de negócios. Então, é a grande Tem um comunicação. cadastro positivo, né? Sim, é um cadastro saudável, né? Então, assim, isso é muito bem visto, né? Pelo próprio mercado, né? É o mercado que está pedindo isso. Então, tem que Perfeito. compartilhar, né, esses conhecimentos e não esquecer, né, que o ciclo continua, tem que fazer reposição e começar o ciclo tudo de novo. Bacana. Agora, falando um pouquinho da sua trajetória, enfim, e vou usar a palavra dirigente, porque de fato falando aí, abrindo nesse módulo aí, falando um pouquinho aí sobre a tua gestão à frente aí da Câmara Setorial da Carne Bovina, o que está sendo de maior destaque aí nas discussões aí do colegiado este ano, o que está no radar aí para esse 2022, 2023 aí dentro do colegiado, o que se destaca? Bom, a sociedade civil, né, interagindo também com as políticas públicas, né? No caso aqui, a gente falando com o governo de São Paulo. O São Paulo está extremamente técnicas, né? Então, para poder, a gente está desburocratizando eventuais situações ou melhorando situações técnicas para poder a gente, né, como todo mundo sabe, o PIB brasileiro, o agronegócio é a grande mola propulsora da economia brasileira, principalmente os pequenos produtores, os médios produtores, né? E aqui, no meu caso, é uma pequena propriedade rural, né? Então, ela serve também ela é um case que viralizou no Brasil inteiro, a mega lavoura de arroba da pecuária de corte com excedente ambiental, né? E lá, como a gente fala só pautas técnicas, por exemplo, nós conseguimos aí redução de ICMS, né, de fertilizantes, de todos os itens da cadeia produtiva, né, conseguimos benefícios, né, para poder fazer a melhor, por exemplo, seguro para o milho, né, seguro rural, mais condições para o produtor rural ter esses acessos. Então, assim, é muito importante as pautas técnicas e é muito importante que o governo esteja sempre muito amigo do agro, né, não importa quem esteja no governo. A gente hoje tem aqui, graças a Deus, né, no estado de São Paulo, tem um governo muito amigo do agro e amigo principalmente do pequeno, do médio produtor, ajudando nesses cenários, né? Tanto no seguro, quanto nos financiamentos, e tanto também nas próprias normativas, né? Mas sempre baseado em segurança alimentar. Isso é muito importante ficar claro, né? Bacana. E também falando aí E a primeira mulher da história a ser presidente da sem Câmara da dúvida, muito Pecuária. bom. São as transformações e, obviamente, extremamente positivas que a nossa sociedade vem passando. E já pegando na esteira nessa teu abordagem, nesse teu gancho, falando também da sua liderança aí no Conselho da Mulher Empreendedora aí do Agronegócio, também vinculado à Associação Comercial de São Paulo. Quais são aí os desafios, enfim, a agenda aí dessa iniciativa? Bom, esse daí, o SEMEC é uma mega honra, né, estar também, né, no SEMEC, e eu estou hoje como coordenadora nacional do agro no SEMEC. O SEMEC é a parte das mulheres, por isso que chama Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que faz parte da Associação Comercial de São Paulo, da FACESP, da Federação das Associações Comerciais de São Paulo, e também da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Então, é a grande demonstração do elo da cadeia produtiva inteira, né? Porque o agronegócio produz e o comércio vende, e essa grande porta que foi aberta, né, no Conselho do Agro e também, né, na associação e também na parte das mulheres, criando o Conselho do Agro, né? Estou mega honrada, eu integro também o Conselho do Agro da associação, que é liderado, né? O nosso coordenador, eu falo que ele está sempre acima das entidades, é o nosso querido amigo, né? O Cesário Ramalho, e que isso é uma demonstração de quê? Da grande sensibilidade, da comunicação, para quê? Para a gente conseguir servir, produzir uma comida, um alimento com segurança alimentar e o comércio ter a garantia que isso está sendo produzido corretamente. Eu acho que essa é a grande demonstração do elo da cadeia produtiva. Então, assim, essa sensibilidade, né, da Associação Comercial de São Paulo, da FACESP e da CACB disso, é o resultado de uma grande comunicação e grande importância, né, do agronegócio. O agronegócio, realmente, ele é a grande mola propulsora. E com o olhar, isso que é muito importante, né? O olhar para o pequeno e médio.
né? Assim como a própria Associação Comercial de São Paulo tem um grande olhar para os pequenos e os médios varejos, o grande olhar também da Associação Comercial, né, do SEMEC, são os pequenos e os médios produtores rurais, né, que são a grande maioria também no Brasil. Então, assim, a gente fazer o quê? Incentivar o... Opa, acho que entrou aqui uma ligação. Desculpa, a gente tá sempre o quê? Fazendo o quê? Incentivando o empreendedorismo, a capacitação, a ciência, a pesquisa, a tecnologia, para quê? Para ter a grande liberdade financeira, né? Principalmente para as mulheres, porque quando você tem sua liberdade financeira, você tem mais poder de decisão de escolhas, né? Do seu dia a dia, né? Isso é o grande cenário, você não ficar dependente, né? Mas sempre com muita transparência, planejamento, governança, estudo, capacitação. Isso é muito importante, né? Igual meu caso aqui. Eu fiquei, para você ter uma ideia, quando eu fui virar a chave para valer, para fazer o geofértico, eu fazia análise do solo normal, né? Eu fiquei, assim, no começo um pouco assustada, né? Falei, olha, eu não vou fazer esse ano, vou deixar para o ano que vem. Já é o 5º ano seguido que eu estou fazendo, eu vou te dar um dado técnico. Só para você ter uma ideia, por conta do Geofert, eu já tive 30%, né, de economia de lançamento de calcário em todos os anos. Né? E também de fertilizantes. Mas também vai em cima de quê? Das boas práticas, do manejo do dia a dia, tanto do rotacionamento das pastagens, para não deixar compactar, não deixar passar do ponto, deixar o pasto, né, esperar, porque a gramínea tem que crescer. Cada lavoura, ou que seja de uma pastagem, ou que seja de um milho, eu, assim, sou fã do milho, por isso que aqui, até, e também porque eu tenho no meu entorno, né, eu opto pelo milho, né, na produção da silagem, com segurança alimentar que eu vou fornecer da batida para o gado, né, então esses itens são muito importantes, né, então a gente está o quê? Tendo essas boas práticas e compartilhar essas boas práticas, porque sim, é possível, mas você tem que ter o quê? Muito planejamento e muita gestão na sua decisão do que você vai fazer. Agora, o que a gente tem que se preocupar é o seguinte, as pessoas estão ficando mais velhas, está tendo mais gente no planeta, então a gente tem que sim ter essa grande preocupação, não só da qualidade da produção que nós estamos fazendo, mas também da preservação dos biomas, da preservação das nascentes, não entrar em área de preservação. Isso é muito importante. Para quê? Para a longevidade. Então, não é só apenas, por exemplo, na pastagem aqui, eu quero que a minha pastagem seja uma pastagem longínqua, né? Para eu não ter que fazer reforma de pasto toda hora. Então, eu preciso cuidar, quem ama, cuida. E aí vai o mesmo cenário quando a gente pensa nas gerações. Por exemplo, eu hoje tenho 43 anos, mas eu faço minhas boas práticas, né? Eu faço reciclagem, eu morei na Europa, e quando eu tinha 19 anos na época, lá eu morei na Suíça, a gente já fazia separação de 5 itens de lixo, né, dentro de casa. Eu tenho essas boas práticas aqui dentro da fazenda, né? Em outras fazendas também a gente colocamos isso. Não, então, assim, são essas boas práticas que, se todo mundo faz a sua parte, é o elo da cadeia produtiva, porque entre todos e para todos, é muito importante para garantir para as futuras gerações, né? Então, vamos imaginar hoje uma criança aí que tem 10 anos, imaginar como é que vai estar o planeta quando ela tiver 80 anos, né? Sim. Então, são as ações que nós estamos fazendo hoje. Isso é muito importante. E o ser humano, qual que é o alimento dele? Qual que é para ele se movimentar? Qual a energia dele? É comida. E é uma comida nutricionalmente balanceada. Então, ele tem que comer a carne bovina, a salada, a verdura, o arroz, o feijão. Tem que também ter um nivelamento nutricional também que a pessoa vai comer. Então, é muito importante. Não, a gente fala assim, não é só uma questão do agro, é uma questão de nivelamento, não só territorial, mas nivelamento também das nossas boas práticas para a longevidade do nosso planeta Terra. Quem ama, cuida. Sem dúvida, Cris. Na verdade, no fundo, uma grande missão, um grande desafio para todos nós e tudo está interligado, né? Essa é a questão, né? Mas é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Na verdade, a gente teria aqui assunto para falar por não sei quantas edições, enfim. Então, já fica o convite aberto para você retornar em breve aqui no nosso programa. E só posso uma vez mais agradecer tua participação, tua presença aqui no Agropapo e deixar o espaço aberto. Se você quiser deixar algum contato seu aí, está aberto o espaço. Mega gratidão, né? Quem desejar, né, pode me seguir também nas redes sociais. Eu tenho um Instagram aberto, que é @megacris, com CH, Moraes.
E lá eu compartilho todas essas boas práticas, principalmente as boas práticas técnicas de sustentabilidade, manejo, bem-estar animal, para produzir cada vez mais e incentivar outras pessoas, não só mulheres, mas outras pessoas em todas as áreas, seja indústria, serviço, para podermos termos aí cada vez mais longevidade do nosso planeta. Ronaldo, mega gratidão, você mora no meu coração. Mega gratidão mesmo. Obrigada. Muito bem, nós que agradecemos, Cris. Dado o recado, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da Internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.